Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas. O programa é um espaço de debate sobre fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de política, economia, ciência e cultura. Hoje vamos falar da economia, a nossa combalida economia, a economia brasileira. E quem está aqui conosco é o economista Sérgio Buarque, também consultor de empresas. Sérgio é um estudioso do momento econômico nacional e vai explicar para a gente um termo que está aí no ar desde o governo Dilma Rousseff, chamado ajuste fiscal. O ministro Joaquim Levy só tinha essa palavra no discurso dele. Entrou o ministro Henrique Meirelles e, novamente, ajuste fiscal é a palavra do momento, que parece ser a chave da solução de todos os problemas brasileiros. É isso mesmo, Sérgio? O que é ajuste fiscal? Veja, Tonico, a situação do Brasil é mais ou menos como de uma família que ao longo dos últimos meses ou anos vinha gastando mais do que tinha de receita. O cara recebe o salário, vai usando o cartão de crédito, vai gastando mais e de repente descobre que, digamos, o que ele tem que pagar de cartão de crédito é quase o seu salário inteiro. Então ele tem que fazer um ajuste, tem que fazer uma arrumação nas finanças. A arrumação das finanças começa dizendo, bom, eu tenho que, no meu salário, economizar alguma coisa para pagar aquelas dívidas. Só que a liberdade que cada família tem, ou que o governo tem, para reservar uma parcela para pagar o passivo, que gastou mais do que tinha, às vezes é muito limitada. Quer dizer, o cara, por exemplo, tem o seguro de saúde. O seguro de saúde é uma coisa mais ou menos rígida, que você não consegue e vai deixar de pagar. Então, essa é um pouco a situação do governo, com um agravante, que a capacidade que ele tem, quer dizer, o poder que tem o executivo de definir onde tirar a despesa e até onde aumentar a receita, é muito limitada pelas pressões políticas. Exato, né? Tem o Congresso, tem a ação do Poder Judiciário, expressões políticas, né, em relação às prioridades do governo, além do orçamento engessado pela saúde, pela educação. Temos o que a mais o pagamento dos juros, os benefícios da Previdência Social. Como é que fica, então, para o governo? Na verdade, o que aconteceu foi isso. O governo, nos últimos anos, veio gastando muito mais do que... A receita aumentou, inclusive, mas veio gastando muito mais do que arrecadava. E isso foi criando um passivo. Agora, o limite do ajuste é grande. Porque, por exemplo, a gente imagina o seguinte... Quando uma parte do salário da família já está comprometida com algumas coisas que ele não pode alterar, é com o restinho que ele vai administrar. Cerca de 50% do orçamento é dedicado a duas fontes que são rígidas. Previdência Social, cerca de 26% do orçamento já vai embora com a Previdência Social, e juros da dívida e amortização da dívida. Esses dois, além de ser difícil você dizer não vou pagar, difícil politicamente, difícil economicamente, eles obedecem a uma lógica de evolução que o governo não controla muito. Então, ele vai administrar 50% só. Desses 50%, tem vários itens que estão amarrados. Né? Então, é muito delicado. Agora, ajuste fiscal, resumindo, é um esforço que o governo tem que fazer para dar uma redução dos gastos, para equilibrar as finanças, que no mínimo chega a ser exatamente igual à receita, mas como ele tem um passivo, principalmente esse da dívida, tem que ter o que a gente chama o superávit primário. O superávit primário é uma sobra de receita e despesa para pagar juros da dívida. E o Brasil está já se planejando para este ano, com todos os ajustes de gastos que já foi feito, para ter um déficit de 170 bilhões de reais. Exato, e para 2017 já é outro déficit de 139 bilhões. Então, do ponto de vista da matemática, a conta não fecha, né? Não, a conta não fecha e isso vai significar o quê? Mais endividamento. Quer dizer, não só ele não vai pagar o estoque da dívida, como ele vai ter que se endividar mais, porque esses 170 bilhões tem que vir de algum lugar. Tá? Exato. Então, se fala nisso como uma das soluções, seria, além da redução de gastos na máquina pública, seria
a introdução de novos impostos, como a CPMF, a contribuição sobre movimentação financeira. Isso daí está no universo, pelo menos agora não está, enquanto não se definir o papel do presidente interino, a acabar o processo de impeachment da presidente Dilma. Isso é assunto que não se trata no Planalto. Vamos trabalhar com a metáfora da família. A família está obrigada a fazer um aperto nos seus gastos, não é? Reduz saída, reduz restaurante, reduz despesa das farras dos meninos, e mesmo assim não dá conta. Então ele vai ter que procurar uma receita adicional. Se ele tiver uma chance de algum bico de trabalho adicional, quem sabe ele consegue. O governo não tem isso. O governo só tem uma forma de aumentar a sua receita. É aumentar a carga tributária, é criar novos impostos. Eu acho, e tenho dito isso em alguns momentos para reação negativa de quem me escuta, que vai ser difícil o governo sair dessa crise sem criar novos impostos, ou aumentar as alíquotas de alguns impostos existentes. Eu acho que o grande problema do ajuste fiscal é você dizer quem é que paga a conta, como é que você distribui tanto a redução de gastos quanto o eventual aumento de receita. Então, você tem que ter uma forma de aumentar a receita. O CPMF ela é muito ruim porque ela é um efeito em cascata e ela termina alimentando a inflação. Mas algum aumento de imposto você tem que pensar que penalize quem tem mais receita. Eu acho que um imposto sobre patrimônio, a gente tem que pensar em incorporar isso no Brasil, independente até da crise. O imposto sobre patrimônio, você tem hoje situações de pessoas que têm o patrimônio em segunda residência, o patrimônio em iate, patrimônio em lanchas, que não paga imposto nenhum, não paga IPVA porque não é carro. Então tem que ter imposto sobre patrimônio. E esse imposto, a gente sabe que ele não chega a resolver a crise fiscal, mas além dele ajudar na receita, ele é justo. Porque quem tem mais, tem que pagar mais imposto. Então tem que mexer nas alíquotas. Eu acho que mais do que o CPMF é mexer nas alíquotas. O que acontece é que o governo procura o caminho mais fácil. O CPMF é o mais fácil de todos. Exato. É fácil de arrecadar, é impossível de você sonegar. Então é um imposto, desse ponto de vista arrecadador, muito bom. Mas ele é ruim para a economia, porque ele é um efeito em cascata, ele penaliza todo mundo, ele termina penalizando mais quem tem menos, porque o percentual termina penalizando mais, entendeu? Então esse é que é o problema da decisão política que está por trás disso aí. Mas hoje já vivemos com uma alta carga tributária. Você acha que, do ponto de vista político, a população encararia isso de uma forma agradável, por assim dizer, entre aspas, ou teria que ser feito um trabalho junto a essa população, teria que ter o presidente à frente, se mostrar presente junto com a população para levar o país? Veja, outra coisa que eu tenho dito que desagrada ao senso comum dos economistas. E eu acho que a carga tributária brasileira não é alta. O problema é que é mal utilizado o recurso público. A carga tributária do Brasil é igual à da Alemanha. Mas os alemães recebem um retorno. Não, e a Alemanha é a maior economia da Europa. Não, pois é, mas a carga tributária, o pedaço que ele tira do PIB na Alemanha é igual ao que o Brasil tira do PIB no Brasil. O problema é que o retorno disso para a sociedade, para a economia, é absolutamente diferente. Se você pegar o índice de desenvolvimento humano como medida, o índice de desenvolvimento humano da Alemanha é 0,830, se não me engano, o do Brasil é 0,700 alguma coisa. Então, aí está a diferença. É que o dinheiro é mal utilizado. Não estou nem falando de corrupção. Eu estou falando que também é algo que termina levando um pedaço dessa carga tributária. Eu estou falando do mau uso, do recurso, da ineficiência na utilização, da utilização em atividades que não são construtivas do país, incluindo, digamos, Previdência Social. A Previdência Social representa 8% do PIB. Então, se a carga tributária representa 35%, você vê que um pedaço está indo embora por aí. Claro, eu não estou contra a aposentadoria, quem contribuiu, mas é porque a gente sabe que no sistema de previdência tem muito privilégio. Não, exato. Além da previdência oficial que permite ao aposentado
do serviço público, o salário integral, enquanto o aposentado do regime geral existe um teto para isso. Existe uma campanha muito grande contra a limitação da idade de aposentadoria. O governo quer estender essa limite e colocar em padrões internacionais. Isso vem gerando um desgaste político muito grande para esse governo, pelo menos o governo interino. Quando um governo realmente tomar posse, é possível que muitas coisas aconteçam dentro da economia. Eu acho que uma reforma da Previdência é inevitável. Vou dizer de outra forma, se nós não fizermos uma reforma na Previdência, a economia brasileira não vai voltar a patamares, porque o déficit público vai crescer. O sistema da Previdência é o seguinte, todo dia entra mais gente do que sai. Quer dizer, sair significa o quê? O cara que morreu não recebe mais. Sendo que, além do mais, as pensões, que também continuam, muitas vezes indevida, cheia de manipulações. Quer dizer, o sistema da Previdência é um sistema distorcido, que precisa de um tratamento fora o que você chamou a atenção. A Previdência do setor público é cerca de 1 milhão de aposentados, e o que custa ao sistema de previdenciário como um todo é uma fábula comparado com o sistema do INSS. Por isso, porque são salários mais altos, porque eles levam integralmente o salário, porque as pensões também são eternas, né? Então, isso tem que ser reformado. Agora, é muito difícil politicamente, porque quem tem um direito ou um privilégio, que eu acho que boa parte é privilégio, ele briga até a morte para não perder aquele privilégio. Mas quem não o tem, não está disposto a brigar para tirá-lo. Então, o governo não tem apoio para a reforma da Previdência. Então, isso é uma situação delicada, porque eu tenho usado uma expressão, o país vive de costas para o futuro, porque ele gasta 50% do orçamento com o passado. Previdência é o passado. Quer dizer, a população que já não trabalha e que, diga-se passagem, muitos, aliás, que se aposentam com 50, 60 anos, o que é uma aberração, e vai continuar tendo outra receita. Então, o passado é isso. O outro passado é juro da dívida. Isso foi compromisso passado, foi gasto passado. Muitas vezes gasto mal. Então, a gente vive de costas para o futuro. O futuro é o quê? O futuro é a educação. A gente gasta 5% do orçamento em educação. Exato. Quando se fala num corte de gastos públicos, também se pode falar num corte da máquina pública, não é? O presidente Temer ensaiou aí um corte maior de ministérios, mas conseguiu só cortar alguns e continua gastando tanto quanto, né? Então, o que é que o serviço público precisa? Precisa de bons gestores, precisa realmente se conscientizar que a máquina pública está levando muito dinheiro. Precisa, talvez, cortar o número de pessoas que hoje até não fazem nada, né? Isso leva à comparação com os países como a Alemanha, que tem uma carga tributária também próxima da nossa. É a eficiência na gestão pública. A eficiência é muito baixa. Não é só o fato de que tem muitos ministérios, mas é o fato de que a máquina funciona de forma muito lenta, muito pouco eficiente nos gastos, e termina fazendo com que uma parte desses 35% da carga tributária se dilua na estrutura e não no fim, no propósito final. Quer dizer, você pega um sistema como a educação mesmo, o que você gasta na estrutura é muito menos do que deveria ser efetivo, muito mais do que deveria ser feito para um resultado final que você tem. Começa a se introduzir no país já há algum tempo a ideia de gestão por resultados. O que é a gestão por resultados? É você, em vez de gerir dizendo, eu fiz uma escola, você dizer, quanto é que você ajudou a aumentar a qualidade do ensino, que se mede pela nota do IDEB. Então, você julgar um administrador pelo resultado final, que é a qualidade do ensino, e não pelo número de escola que botou, que você não faz manutenção, que depois gasta muito mais para recuperar. Quer dizer, a ineficiência na gestão pública, isso faz com que saia pelo ralo uma parcela importante dessa carga tributária que a gente paga. Então, a gente paga muito para o que a gente recebe de volta. Então, eu digo, não é que a carga tributária seja alta. Eu acho que tanto para resolver a crise, como para o desafio que a gente tem para construir o futuro, a gente precisa ter uma receita de 35% do PIB. Agora, tem que usar melhor esse recurso.
Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa com o economista Sérgio Buarque. Até já. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Tudo vira notícia, mas algumas fazem pensar. Mudam a forma de enxergar o mundo e transformam você. Nova Folha de Pernambuco. Novo projeto gráfico. Nova abordagem jornalística. Mais moderna, ágil, analítica e dinâmica, para deixar você sempre bem informado. Bom, está aí algo que nunca vai mudar. Folha de Pernambuco. Virou notícia, mudou você. Cuidado. Vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. Samir Abuana, o mais conhecido e prestigiado apresentador da TV pernambucana, sempre cheio de ternura, apresenta o maior show de entrevistas da televisão. Papai do Céu lhe abençoe e uma tarde. Samir Abuana, o secretário da cidade, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Estamos de volta no programa Políticas, na TV Nova Nordeste, conversando hoje com o economista Sérgio Buarque. No primeiro bloco, vimos o que é o ajuste fiscal e a forma de enfrentá-lo diante dessa crise tão grande que o país se meteu, com uma recessão já programada para 2017, com reflexo em 2018, mas conseguiremos com esforço, né? Pelo menos isso é que pensa a população, né, Sérgio? Já há uma expectativa positiva para isso. Uma recente pesquisa do Datafolha mostra que as pessoas estão mais confiantes no presidente Temer. E o presidente Temer encabeça uma corrente que gera um momento positivo para o país, através do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que aponta fatores positivos, mas só de expectativa ninguém vive. Mas para você, essa expectativa é válida? Não, eu acho que o que define uma disposição, principalmente dos agentes econômicos, a voltarem a investir, é confiança no futuro. Né? A economia precisa de ter confiança. Os agentes econômicos dizem, olha, eu vou investir, mas não tenho a menor ideia de como é que vai ser administrado isso. Então, todo investimento tem um risco, mas há necessidade de ter uma confiança na segurança jurídica, na continuidade da política. Então, eu acho que houve agora um sentimento desses agentes econômicos de que a equipe econômica, que é uma equipe muito competente, muito qualificada e séria, vai tratar de forma responsável as finanças públicas. Porque, na verdade, a crise econômica é, sobretudo, uma crise fiscal, é, sobretudo, uma crise de confiança na gestão das finanças públicas. Agora há uma confiança, retomou-se a confiança. Isso pode alimentar uma lenta volta dos investimentos e, lá adiante, a redução do desemprego, porque a gente ainda vai ter um crescimento do desemprego, porque tem um efeito retardado, um inercial, né? Eu acho que a confiança é importante. Eu demonstro da minha parte que passo a ter confiança. A equipe econômica realmente é um pessoal muito qualificado, muito sério, mas as principais decisões dependem do Congresso.
A equipe econômica, eu posso dizer o seguinte, a equipe econômica que estava nos últimos meses do governo Dilma é uma equipe séria. O Nelson Barbosa, o Joaquim Levy, séria, e estava querendo fazer o ajuste fiscal. Mas não tinha base política, porque o Congresso, e principalmente o próprio partido da presidente, não queria fazer o ajuste fiscal. Então, naquele momento, a confiança era muito baixa, porque dizia, olha, o cara está querendo, mas não tem base política. Mais uma vez, é aquilo que a metáfora da família. Na família, em geral, o pai, a mãe, né, consegue tomar decisões, né, sem muitas restrições. No governo, uma decisão, mesmo de política econômica, passa por um conjunto de negociações e interesses políticos tão grande que muitas vezes inviabiliza. Qual é a grande diferença que a gente tem hoje? É que, por um lado, a equipe econômica continua sendo muito firme e competente, e, por outro, o presidente parece ter capacidade de construir e compor uma postura política no Congresso para aprovar algumas das medidas. Algumas são muito drásticas. Essa proposta de congelar o orçamento, a inflação, apenas corrigir a inflação, é muito drástica. E aí o Congresso vai ter que tomar a decisão de aprovar ou não, ainda não foi aprovado, né? Em condições de capacidade de governabilidade, que o presidente atual, mesmo interino, parece ter, pode ser que aprove. No passado, a dificuldade maior era que a presidente Dilma, embora tenha demonstrado interesse em fazer o ajuste fiscal, não parecia muito convencida e não tinha apoio do seu partido, menos ainda a capacidade de negociar com o Congresso essa aprovação. O que falta na política nacional? Um sentido de pátria, de trabalhar em prol dos brasileiros, ou eles só se veem, principalmente o Congresso, só se vê como um ente corporativo onde cada um defende seu interesse, a sua emenda parlamentar, a sua reeleição próxima, a ponte que vai fazer no seu município. Não existe uma consciência, pelo menos temporária, que exista essa consciência do que se tem que fazer pela pátria. Mas eu vou dizer mais uma coisa que incomoda. O Congresso é muito mesquinho. O Congresso, a maioria dos parlamentares tem essa postura do interesse mesquinho no seu projeto pessoal. Mas o Congresso é a cara do Brasil. O Congresso é eleito por nós. É a população que elege. Então não adianta a gente dizer, olha, o Congresso descolou da população. O Congresso foi eleito pela população, foi eleito há 2 anos. Então não pode se agora jogar, não é como se o povo fosse, se soubesse escolher bem, tivesse. A população vota também olhando para os seus interesses. Uma boa parte dela vota para o cabo eleitoral lhe dar de privilégio, buscando a expectativa de interesse individual. Então não tem um senso coletivo, não tem um senso de Brasil. Eu acho que no Congresso tem sim um grupo de parlamentares, um grupo muito bom que pensa o Brasil, mas é a minoria. Eu converso com alguns deputados, olha, por que vocês não reúnem os 20 ou 30 que pensam o Brasil? Que pode estar nos diversos partidos. Pode estar no partido mais conservador ou mais... Tem alguns que pensam o Brasil. Mas nesses partidos também, a maioria não pensa o Brasil. A maioria pensa no seu eleitorado, que por sua vez elegeu ele pensando em ter privilégios. O Congresso é a cara do Brasil. Não adianta a gente ficar se enganando, dizendo que o Brasil é bom, o eleitorado sabe o que quer o bem do Brasil, mas os parlamentares traíram. Os parlamentares não traíram, eles representam o Brasil. Exato. É curioso, se a gente voltar um pouco na história, a redemocratização do país foi feita através de políticos com a dualidade partidária, Arena e MDB. Tinha um MDB autêntico, gente como Ulisses Guimarães, Fernando Lira, Marcos Freire, Alencar Furtado e outros que estiveram ali juntos, um grupo pequeno, não era um Congresso Nacional, como você sugeriu agora, gente que pensava o Brasil, né? Entre essas pessoas que hoje pensam o Brasil,
está no Senado, o seu irmão, o senador Cristóvão Buarque, que também tem esse conceito na cabeça, ele e outros parlamentares, que pode exatamente formar esse núcleo de consciência, né? Mas, às vezes, o eleitor não é totalmente culpado disso, porque muitas vezes ele é vítima do chamado estelionato eleitoral, uma palavra que entrou em moda aí no início do mandato de Dilma, mas não é só no executivo. Não, tá certo. Na pregação de campanha, né, a chamada promessa de campanha, que não são cumpridas nunca, isso daí deixa o eleitor meio solto. Eu posso estar exagerando, dizendo que o Congresso é a cara do Brasil, mas eu estou dizendo, da mesma forma que eu entendo que no Congresso tem um grupo que pensa o Brasil, claro, que pensa estratégia, que pensa o futuro, a população também tem. Agora, há uma contaminação na política, de cabo a rabo, do eleitor lá na ponta até o segmento do executivo, que é muito egocêntrico, muito pensar em si mesmo, entendeu? Nos seus privilégios, nos seus benefícios, nos seus interesses imediatos. Tanto é que a eleição virou um grande negócio, para os dois lados, virou um grande negócio, porque boa parte da população aproveita para ganhar privilégio durante a eleição. Virou um negócio. No fundo, a gente pode dizer assim, o que é lamentável nesses últimos 30, 40 anos de democracia, é que a democracia conviveu com um processo que foi transformar a política num negócio. É onde passa dinheiro, e é onde circula dinheiro, e que as pessoas acham, muita gente, olha, agora é o momento de ganhar algum dinheiro. Nessa próxima eleição, agora em outubro de 2016, eleição municipal, a primeira eleição pós-Lava Jato. O que é que a Operação Lava Jato mudou na cabeça dos políticos e na política nacional? Eu acho que tem duas coisas a próxima eleição. Primeiro, já houve uma pequena reforma política muito importante, que foi reduzir a doação de empresas, o que vai fazer com que as campanhas sejam muito mais baratas, né? Essa eu acho que é a primeira coisa. A segunda é que, claro, a Lava Jato vai obrigar agora todo político, todo empresário, a tomar muito mais cuidado na relação com a coisa pública. E eu acho que isso vai ser muito benéfico. Quem já está queimado, mas agora Você acha que algum empresário vai querer se submeter a mecanismo de propina, caixa 2, sabendo que tem o risco de depois entrar... Imagina, um empresário como... Até de forma legal, dando como pessoa física, eles estão cismados. Então, eu acho que a Lava Jato teve o papel de escancarar essa negociata que virou política e que virou governo no Brasil, desmascarar, né, o empresariado envolvido nessas manobras e principalmente desmascarar os políticos. E isso vai levar a que agora se tenha muito mais cuidado com isso. Rigorosamente, todo mundo que estava no meio político sabia que isso acontecia. Mas, de repente, virou aquela coisa, todo mundo faz, vamos fazer também, e virou uma coisa quase endêmica. Eu acho que agora vamos ter que dar uma parada. Se a gente concluir uma reforma política, que já começou bem, a gente pode ter no futuro um sistema menos contaminado por essa corrupção, por essa malandragem que virou o grande negócio da política. Você viveu um período da sua vida na Alemanha e certamente conviveu com a cultura alemã de uma forma mais profunda, mais intensa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceram aqueles julgamentos de Nuremberg, condenando os nazistas pelos crimes de guerra, mas a certa altura as autoridades de ocupação deram um freio nos julgamentos, porque estavam condenando toda a elite empresarial e elite da cultura alemã. Nesse sentido, para exatamente permitir que a Alemanha retomasse o desenvolvimento. Aqui no Brasil pode acontecer uma coisa dessa em relação à Lava Jato, ela parar no momento porque, de repente, a classe política e a classe empresarial está totalmente afetada de alguma forma, em pequeno grau ou em maior grau, por conta dessas coisas. Eu acho que politicamente é difícil você parar e menos ainda desejável parar o que a Lava Jato está fazendo. Eu acho que está fazendo um trabalho muito sério, muito consistente.
Agora, o que aconteceu é que o negócio, né, da política foi endêmico, contaminou a classe política, sua grande maioria.